empolga o pregador. Gênesis 40, verso de número 14 e 15 apenas. Diz assim: lembra-te, porém, de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim para Faraó, e fazeis-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da minha terra dos hebreus, e tampouco aqui nada fiz para que eu pudesse estar nesta prisão. Espírito Santo, traz a tua revelação para nós e reorganiza tudo aquilo que tu vens falado com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria falar com você sobre algo que esses dias geralmente quando eu vou para o trabalho, eu vou escutando alguma adoração. Geralmente quando eu saio do meu trabalho, que eu vou para casa também, dentro do carro dirigindo, eu também escuto uma adoração e às vezes no meio desse momento de adoração, Deus ele traz uma palavra para a gente, ele conversa com a gente, ele fala alguma coisa, ele desperta alguma coisa, ele destrava alguma coisa em nós. Quando já passaram por essa experiência, diga glória a Deus. Às vezes você só bota uma música por botar. Às vezes você, dona de casa, mãe que está aqui, bota uma música na rádio lá enquanto você vai lavar roupa, enquanto você vai fazer a comida, né? Seu esposo está no trabalho e de repente você ficou na sua casa, você vai lá e coloca aquela canção, aquela adoração, e Deus vem e ministra no teu coração algo que você nem esperava. E Ele vem com a sua mão poderosa, com a sua palavra poderosa, e faz arder algo no seu coração, sim ou não? Esses dias eu indo para o trabalho, escutando uma canção. É porque você já viu o gordinho, né? Eu pedi um lencinho para ele, porque gordinho sua, meu amigo. Glória a Deus que eu não estou sozinho, né? Vou pedir para a igreja um pouquinho de informalidade. Eu vou tirar esse botãozinho porque também gordinho, quando, né? Vou só desabotoar um botãozinho aqui. Não vai pensar que eu estou querendo mostrar meus peitos cabeludos, que eu não tenho peito cabeludo, viu, gente? É só para ficar mais à vontade, senão eu vou ficar... Acho que eu posso ter um pouquinho de conversa, né? Com a igreja. Amém? Glória a Deus. E aí esses dias eu ouvindo uma canção, Deus falou algo assim muito nítido comigo, assim. Eu pude ouvir a voz de Deus. Ele disse assim, porque Ele me fez lembrar de algumas coisas que eu já vivi, né? E que eu acredito que você já viveu. Se você não viveu, você vai viver. É inevitável você chegar em Canaã sem passar pelo deserto. Viu? Eu quero viver uma vida maravilhosa, querido. O sofrimento vai vir. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: é impossível chegar a Canaã sem passar pelo deserto. A gente quer viver uma vida de abundância. A gente quer viver uma vida. Quem não quer ter uma vida boa? Quem levante a mão. Quem não quer? Não quer não, Vaso? Quem não quer? Quem quer ter uma vida em abundância aqui, levante a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A abundância naquela época estava em Canaã. Mas para chegar nela, pastora, tinha que passar pelo deserto. E hoje, esses dias eu estava conversando com o meu gerente, onde eu trabalho na Fiat. Quem quiser comprar um carro, depois me procure.
eu estava conversando com ele, e aí ele disse, a gente estava conversando sobre algumas coisas do filho dele, que tem 20 anos e tal. E aí eu estava falando que a nossa geração é a geração micro-ondas, é a geração que é tudo muito acelerado, que é tudo muito rápido, e que a gente está pegando até o mal dessa juventude, que é tudo muito rápido. Ninguém quer ir para o fogão esquentar uma comida, ele já quer botar no micro-ondas, que 1 minuto está pronto. E a gente às vezes está pegando esse mal, né? Eu digo, eu não gosto de esperar. Quem gosta de esperar aqui? Levanta a mão. Quem gosta? Ninguém gosta. E a gente está começando a pegar. E ele estava falando sobre essas coisas, a gente também. Aí ele estava falando que o filho dele tem 20 anos, não trabalha aqui. Quem lava a roupa dele é a mãe, quem sustenta é o pai. E disse assim para o pai dele: pai, eu quero ir para Portugal, porque o meu colega foi para lá, já está até trabalhando, está ganhando bem. Filho, tu não trabalha nem aqui, tu quer trabalhar em Portugal. Tu não lava nem a tua roupa aqui, tu quer ir para Portugal sozinho. É porque a gente está num tempo de velocidade muito forte. A gente quer tudo muito rápido. A gente não quer trabalhar ganhando um salário. A gente já quer trabalhar para ganhar mais do que um salário. Claro, se eu puder, eu quero trabalhar para ganhar mais de um salário. Eu quero ter um emprego que me dê mais de um salário. Mas se eu estou começando agora, por que eu não posso ir para um emprego que me dê um salário, para depois eu galgar? Eu quero entrar numa empresa como sênior, né? Como CEO da empresa, como diretor. Eu não quero entrar como... Eu conheço o diretor da Grande Belém, que é da Volkswagen. Eu trabalho na Fiat, viu, gente? Mas eu vou falar sobre o diretor da Volkswagen, que eu conheço ele, meu amigo. Ele começou como motoboy em Salvador. Ele começou como motoboy, depois ele foi para... Aí galgou um pouquinho mais, depois galgou um pouquinho mais, depois galgou um pouquinho mais. Foi transferido de lá para cá para ser supervisor financeiro, depois foi para gerente financeiro. Hoje ele é diretor da Volkswagen daqui de Belém, da Grande Belém, do grupo Grande Belém. Então ele começou de motoboy lá em Salvador, na terra dele. Hoje ele é diretor. E a gente está querendo viver uma velocidade muito... que às vezes os nossos pés não têm essa velocidade, mas a gente quer viver essa velocidade. E é exatamente assim que acontece com as promessas que Deus libera para nós. É exatamente assim que acontece quando Deus libera uma palavra para você. Deus libera uma palavra hoje para você, amanhã você já quer viver aquilo que Deus viveu. Deus liberou uma palavra para Davi, ele era adolescente, mas ele só subiu no trono depois de muitos anos. Só que eu não quero falar de Davi, eu quero falar de um homem chamado José. Diga José. Esse texto que nós lemos foi exatamente José falando para o copeiro, depois de ele ter revelado para ele, depois de ele ter interpretado o sonho daquele copeiro que estava no calabouço. Deixa eu te contar uma história, e eu quero convidar você a viajar nessa história comigo. José tinha 17 anos, ele era o filho mais querido do seu pai, Jacó. E um dia Jacó olhou para ele e disse: filho, vai lá no campo, que os seus 10 irmãos estão lá pastoreando, estão lavrando. Vai lá e leva essas marmitas para eles aqui, ó. Leva essa comidinha para eles aqui, ó. E vê como é que tá as coisas por lá e me traz um relatório. E José prontamente, como sempre ele fazia, obedecendo seu pai, pegou aquelas marmitas, imagino eu, e foi cantando a música do Chapeuzinho Vermelho pela estrada fora. Eu vou bem sozinho, vou levando a marmita para os meus irmãozinhos. E aí ele foi e próximo de chegar até os irmãos avistaram José de longe. Imagina comigo, os irmãos arquitetaram algo para José. Porque há um tempo atrás José tinha falado de um sonho que ele tinha tido, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aquilo despertou a inveja dos seus irmãos.
Esses dias agora a gente conquistou algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E a gente decidiu ficar em off e só falar depois que se concretizasse. Porque algumas vezes nós falamos e, mesmo que seja para parente mais íntimo, existem sonhos que você não deve contar. Ah, o meu irmão é unicarne. Existem sonhos que não se deve contar. José contou algo que ele tinha e que achava que talvez seria algo, e despertou inveja nos irmãos. Eu imagino os irmãos dele lá naquele lugar, os irmãos dele falando assim: olha, agora a gente vai jogar José numa cisterna. Rubem ficou com medo, eles queriam matar José, e Rubem falou: não quero o sangue do meu irmão. E aí aquela decisão, que a gente vai fazer? José estava se aproximando deles, e aí a gente vai jogar ele naquela cisterna. Para cá, deixa eu dizer algo para você. Você sabe o que é uma cisterna? Quem sabe o que é uma cisterna, levante a mão. Se você tiver convicção do que é uma cisterna. Uma cisterna, ela serve para benefício. Diga benefício. A cisterna, ela era feita para benefício de uma casa, para benefício de um lar. A cisterna, ela era feita para você, para aquela casa, para aquele lar que cavou aquela cisterna, que fez aquele poço para gerar água. Ela não era uma água potável, mas era uma água que dava para alimentar tanto os gados daquela região, quanto para distribuir com as plantações daquela região. Era para isso que era feita uma cisterna, era para um benefício. Mas aquela cisterna, cá para nós, ela já era muito antiga, muito velha, ela não tinha mais água, ela não brotava mais água. E a Bíblia diz que era uma cisterna seca. Deixa eu te dizer uma coisa: cisterna naquela época tinha 7 metros de altura. Os irmãos dele chegaram com ele e disse: José, a gente vai te dar um presente. Vai me dar, vem cá. Eu imagino aqueles 10 pares de mãos. Fecha o olho, José. Vem cá, vem andando, José. A gente vai te dar um presente. E José, tolo, né? Eu imagino, tô conjecturando essa história para você. Tá frio, José, vem. Agora tá quente, está ficando quente, José. E bem na beira da cisterna. Abre, José, abre agora os olhos, que você vai ver o presente. Quando José abre os olhos, aqueles 10 pares de mão empurram José para a cisterna. Imagino eu, José, olhando para cima, né? Vindo pouco o céu e dizendo: vocês estão brincando comigo, tiram eu daqui. Você não queria ser maior do que a gente? Tá aí, olha onde tu estás agora, José. Cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Talvez existem coisas da sua vida que nunca concluiu porque você compartilhou ela. Talvez existem coisas que nunca se concretizou porque você compartilhou elas. José tinha 17 anos quando ele sonhou. E por 13 anos, a vida de José não foi mais a mesma. Primeiro ele foi jogado numa cisterna, depois foi vendido por seus irmãos. Muita gente já conhece aqui essa história. Foi parar na casa de Potifar. A casa de Potifar foi próspera por causa de José. A mulher de Potifar se atraiu por José. Como diz hoje em dia, na atualidade, queria o corpo de José. Mas José não aceitou dar o seu corpo para ela. E ela caluniou José. Mais uma vez José foi jogado agora, não mais numa cisterna, mas num calabouço. E olhe para cá. Foram 2 anos de calabouço. Quantos anos eu disse?
2 anos de calabouço. Nesses 2 anos de calabouço, foram anos que o Senhor se calou para José. E se tem uma coisa que dói em nós, é quando Deus se cala. Porque o silêncio de Deus machuca a gente. O silêncio de Deus dói na gente. São respostas que a gente não tem. É uma conversa que só tem uma via, não é uma via de mão dupla, é só você falando com ele, ele não fala com você. E José passou por esses anos, 2 anos no calabouço. Talvez para você falar de calabouço seja algo muito simples. Deixa eu te dizer uma coisa: calabouço era a pior prisão da época. A pior prisão da época era um calabouço. Hoje em dia, ainda existe em alguns países o calabouço. No Brasil, não pode mais. Porque no Brasil existe uma lei que diz que o lugar da prisão tem que ser arejado. Tem que ter, pelo menos, tem que entrar a luz solar. E um calabouço, você não vê a luz solar. O calabouço, ele é frio porque ele é subterrâneo. E geralmente eles eram construídos debaixo do castelo, ou do império, ou do castelo do rei. Era do lugar propício, bem quisto, né? Onde tinha bastante soldado. Porque se ainda a pessoa quisesse ser solta, né? Fugir, tinha um lugar que era rodeado de soldados. Assim era o calabouço. Uma pessoa não conseguia. Eu estudei hoje algumas coisas sobre calabouço, né? E aí, calabouço, você não conseguia passar mais do que 2 anos e meio preso num calabouço. Porque provavelmente nesses primeiros 2 anos você pegaria uma bronquite, uma tuberculose, porque era um lugar muito frio. Você acha que os presos daquela época prendiam eles e falavam assim: não, toma aqui essa mantinha para você se embrulhar à noite. Toma esse lençol aqui, esse edredom. Oh glória. José foi preso, foi jogado num calabouço, onde ele não tinha nada disso, só com aquela roupa. Era uma vez que tinha uma alimentação durante o dia. Uma alimentação por dia. 2 anos sem fazer a barba. 2 anos que talvez eles tomassem banho com aquelas goteiras que um calabouço tinha, por isso que era frio. Todo tipo de peste tinha naquele lugar: sanguessugas, baratas, aranhas. Uma pessoa que há um tempo atrás tinha sonhado, Deus tinha dado um sonho para ele, e agora estava dentro de um calabouço, compartilhando o lugar com aranhas, com insetos. E o sonho dele, talvez você está aqui nessa noite e você fica se perguntando: cadê o meu sonho? Quando eu era mais nova eu dançava, quando eu era mais novo eu pregava, quando eu era mais novo eu era líder de célula. Quando há uns 2 anos atrás eu saía para evangelizar e Deus tinha me dado uma palavra dizendo que eu seria um evangelista. Cadê o meu sonho? José tinha todos os motivos do mundo para desacreditar em Deus. Ele tinha todos os motivos do mundo para murmurar, mas José, desde a cisterna, não murmurou uma só vez. Ele sempre acreditou na palavra que Deus tinha liberado para ele, que um dia ele ia estar sobre o sol, sobre a lua, e a lua e o sol iriam se curvar diante dele. José tinha tido todos os motivos para olhar para Deus e dizer: eu não acredito mais em ti. Provavelmente o corpo de José já tinha sido violado antes de ser jogado lá. A sua pele
não tinha mais as resinas ideais que o corpo precisa, porque faziam 2 anos que ele não via a luz do dia, e a gente precisa da luz do sol. Quantas doenças ele passou naquele lugar, mas a Bíblia diz que até o chefe dos carcereiros confiava em José, porque viam nele um espírito diferente. Mas a Bíblia diz que até o chefe dos carcereiros morre, assim que diz na minha Bíblia, via em José algo diferente, porque enquanto todos os outros presos estavam murmurando, José estava ali naquele lugar, barbudo, cabeludo, com as suas roupas velhas, talvez não tinha nem sandália, pisando na água, dormindo, encostado, não tinha cama, mas ele dizia: nu eu vim, assim como disse Jó, nu eu vim, e não murmurou. Você está aqui nesse lugar, e quantas vezes você abriu a boca e disse: Deus, por que isso tem acontecido comigo? Eu vou parar de ir para a tua casa, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de te louvar, eu vou parar de dançar, as dançarinas, eu vou parar de dançar para ti. Quantas vezes aconteceram coisas com você e você olhou para Deus e apontou o dedo em Deus? Quantas vezes você esqueceu da promessa que um dia Ele liberou para você? José tinha 1000 motivos para fazer isso, mas uma coisa ele acreditava, que a história dele já tinha sido escrita, que a história dele já tinha sido escrita pelo Deus que criou o céu e a terra. Ele acreditava veementemente que uma pessoa tinha escrito a história dele, e essa pessoa era o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de vir. Nisso ele acreditava. E você tem acreditado veementemente na palavra que há uns anos atrás Ele liberou para você? José Paulo tinha 1000 motivos para desistir, mas lá naquela prisão, meia-noite, a Bíblia diz que ele olha para o companheiro dele de cela: como é que tá os braços aí? Tá tudo bem? Não, estão quebrados. E os pés estão presos, não posso nem andar. Mas e a voz? A voz está tudo bem? Tá. A voz está tudo bem mesmo? Tá. Tá podendo dar uma cançãozinha aí? Tá, dá. E Paulo, meia-noite, preso. Eu imagino que não podia nem... tinha sido açoitado. 1000 motivos para não acreditar mais naquilo que Deus já tinha falado para ele. E aí ele levanta a sua voz e diz: bora cantar, então, bora adorar. E aí eu imagino ele cantando aquela canção que diz assim, em Wagner, né? Aquela canção que diz assim: e ainda se vier, o mundo pode até... Quantas noites você acha que José, lá naquele calabouço, cantou essa canção? Quantas noites você acha que José não levantou a voz dele e disse: e ainda se vier noite traiçoeiras,
se a cruz pesada for, Cristo estará. O mundo pode até pode cantar mais uma vez. E ainda se vier noite. Glória a Deus. 2 anos naquele lugar. 2 anos naquele lugar, e o copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho. E aí um pergunta para o outro: o que será esse sonho? José vai lá, interpreta o sonho deles. E no momento da interpretação do sonho do copeiro, José fala para ele exatamente o texto que a gente leu. Quando tu estiveres lá em cima, lembra-te de mim. Sabe o que eu acho interessante desse texto, pastor Tiago? Que no verso 14, se você se atentar comigo, José estava naquele lugar já há 2 anos, que ele chama aquele lugar de casa. Olha o que ele diz no verso 14 de Gênesis 40. Lembra-te de mim, porém, quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que te faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Aquele lugar para José se tornou a sua casa, porque tinham 2 anos que ele estava ali. Mas no verso de número 15, olha o que ele diz: porque de fato eu fui roubado da minha terra, que é a terra dos hebreus, e tão pouco aqui fiz para que eu pudesse estar nesta prisão. Primeiro ele chama o lugar de casa, e depois ele chama o lugar de prisão. 2 anos sofridos. E olhe para mim, o copeiro que estava solto por uma interpretação do sonho que José deu a ele, esqueceu dele. E depois de um tempo, o Faraó tem um sonho. Tem 2 sonhos em uma só noite. E a história você já conhece. Ele sonha com as 7 vacas gordas perto de um rio, e depois vinham 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comem as vacas gordas, e a mesma coisa subsequente no próximo sonho, com as espigas, 7 espigas gordas e bonitas, e 7 espigas feias e magras vão lá e colhem também as espigas gordas. E aí eles mandam chamar os magos, ele manda chamar os bruxos, ele manda chamar os adivinhos naquela época, e ninguém consegue interpretar. E o copeiro está lá servindo vinho, o copeiro está lá na reunião servindo água, o copeiro está lá na reunião servindo suco, o copeiro está lá na reunião servindo os manjares, né, comidas e mais comidas. E aquela discussão está acontecendo, e anos eles ali tinha esquecido de José. E aí do nada ele lembra de José. E aí ele chega para Faraó e diz: olha, Faraó, tem um camarada que eu estou aqui por causa da interpretação do sonho que ele teve. Ele está lá, ele é um hebreu, mande chamar ele. Antes de chegar para Faraó, o pessoal deram um trato em José, meu amigo. A Bíblia diz que fizeram a barba de José, cortaram o cabelo de José,
deram banho em José. Faraó não perguntou por que ele estava lá. Faraó só disse assim: eu sonhei, e ninguém interpretou. E me disseram que você interpreta os sonhos. Nessa mesma hora, José, o que mexeu com Deus não foi José ficar lá 2 anos e não murmurar. O que fez Deus levantar do trono foi a resposta de José para Faraó. Faraó olhou para José e disse: me disseram que você interpreta sonhos. Ele disse: eu não, mas o Deus que eu sirvo. Lágrima cai no meu olho, por quê? Porque às vezes a gente é cheio de nós. Eu sou cheio de mim. Na frente dos príncipes, do príncipe dos príncipes da terra, Faraó, ele diz: ele poderia ter dito: eu vou, sim, interpretar o teu sonho, pode falar agora que eu sou o cara. Não, ele disse: eu não, mas o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, esse sim, vai interpretar aquilo que tu me falar. Sim, não é você, não sou eu, é o Espírito dele que habita em mim e em você. E aí, Faraó começa a falar o sonho: as 7 vacas magras com as 7 vacas gordas, as 7 espigas gordas com as 7 espigas magras. E aí ele diz assim, quando ele termina de falar, ele diz: os teus 2 sonhos significam somente um. Toda reunião antiga, na frente de um rei, eram chamados todos os anciãos da época, eram chamados todos os chefes de tribos da época, eram chamados todos os comandantes, generais da época. Era uma sala muito grande. Eu sei porque eu gosto de ver filme medieval. Eu gosto de ver filme. Hoje eu estava brincando com a minha esposa. Ela estava vendo um filme de tarde. Eu fui lá e apertei o pause e saí andando assim, né? Aí ela disse assim: engraçado quando tu tá vendo esses teus filmes japonês voando assim, um cara voando com espada. Eu não faço isso, porque eu gosto, porque é medieval, é antigo e mostra tudo isso. Toda reunião para declarar algo, para decretar algo, era chamado todos os chefes de todas as tribos. Era uma sala que no mínimo era do tamanho dessa igreja, no mínimo. E todos estavam ali, todos os magos, todos os adivinhos, todos os bruxos que ninguém conseguiu, todos os chefes, o general, né? O tenente-coronel, o coronel, o capitão, todos estavam ali. E aí José olha e diz: eu não, mas o Deus. E aí ele diz: todos os teus 2 sonhos significa apenas um. Quando ele fala significa apenas um, eu imagino o escrivão, porque tudo que era liberado e decretado tinha alguém que escrevia. Aí eu imagino eles pegando o pergaminho, pegando uma caneta que eu acho que era de pena da época. Olha, segura aí, anota aí agora que isso aí é importante, hein? Aí começou a anotar: vai vir 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de abundância, e depois vão vir 7 anos de escassez. Tu não vai ter nada durante esses 7 anos. Porém, esses 7 anos de fartura, esses 7 anos de abundância, tu tens que fazer isso, tu tens que fazer aquilo. Faz isso, faz aquilo. Deus manda te dizer que é para te fazer isso e aquilo, e aquilo e aquilo outro. Olha só, Deus manda te dizer que é para te fazer isso e aquilo outro. Deus manda te dizer: faz isso, aquilo. E aí Faraó pega o cetro dele, porque José, depois que terminou de falar tudo isso que era para ser feito, José disse assim: e é para ti também escolher uma pessoa que vai governar junto contigo.
que vai tomar conta disso tudo. Os 7 anos de vaca gorda, os 7 anos de vaca magra, precisa de alguém para administrar. Lê a Bíblia, lê a Bíblia e veja como José fala isso. Aí ele pega o cetro dele. Já que é para mim escolher alguém, eu vou escolher esse alguém agora. Lembra do rei? Apontou assim, tinha várias mulheres assim. E o cetro foi em Ester. Dois anos de calabouço. 2 anos de dificuldade. 2 anos que aquele homem não sabia o que era comer direito. Talvez você está aqui e está passando dificuldade na tua casa. Não murmura, pelo amor de Deus. Acredita que o sonho que Deus liberou para ti, acredita que a promessa que um dia Ele liberou para ti, a promessa, o chamado que Ele já te entregou, acredita. Passou-se 13 anos, José agora tem 30 anos. E Faraó pega o cetro e diz: ninguém. Sabe, irmão, eu já passei muita dificuldade. Eu já passei muita dificuldade. Me lembro que quando eu namorava com a Raquel, eu namorava com ela, eu passava de um dia sem comer nada, porque eu não tinha o que comer. E eu ia ver ela à noite, ia namorar, né? Ia ver ela à noite, e eu ficava orando: Deus, por favor, pede para Zana para me oferecer a janta. Quer jantar, meu filho? Eu orava para chegar essa hora. E aí eu, no início de namoro, eu ficava com vergonha, né? Eu ficava: não precisa, pedindo para ela dizer assim: não, vem jantar, tá bom então. Para a glória de Deus, hoje a gente come o que a gente quer, porque chegou o tempo em que o cetro olhou para nós e escolheu a gente, escolheu a nossa casa. Talvez você está aqui, você tem passado dificuldade. Talvez você está aqui. Eu me lembro de uma vez, Ellen, Thiago, não sei se vocês vão lembrar. Eu sempre usei óculos, viu, gente? Eu me lembro que estava tão difícil, que o meu óculos quebrou aqui no meio. E eu passei 2 anos andando com ele com uma fita enrolada no meio aqui assim. Eu não tinha condição de comprar um novo óculos. Esses dias atrás a gente ia fazer uma viagem. E o dia da nossa viagem, no dia, nossa casa, aconteceu um acidente lá em casa. Deu um problema na calha e a nossa casa inundou. A gente ia viajar de madrugada, isso aconteceu de tarde. A gente chegou lá, a Zana chorando, tentando tirar água. A gente chegou e a gente tirava água. E a Zana chorando e a gente lá: bora tirar essa água, bora tirar essa água. E eu em nenhum momento eu murmurei. E eu disse: glória a Deus que isso aconteceu hoje, porque se acontecesse amanhã, eu estaria em viagem, a minha casa seria inundada. Então glória a Deus que aconteceu hoje. Não murmure. Não murmure. Descansa na promessa, descansa na palavra de Deus. Eu imagino o general, já trabalha há muito tempo com ele vai me escolher. Eu imagino o cara da tribo mais antiga de lá, pastor Ellen, dizendo: não,
Eu sou o braço direito. Tudo ele me pergunta, ele vai me escolher. Ele pega o cetro. José está do lado dele, acabado de interpretar o sonho. Ele pega o cetro e diz: ninguém tem condições, ninguém é mais apto para governar esse lugar do meu lado a não ser tu, José. Porque ninguém tem o Espírito de Deus Altíssimo como tu tens, José. E o cetro foi apontado para José. José passou 2 anos naquele lugar. E agora a Bíblia diz que o faraó liberou um decreto, que ele só seria maior do que José no trono dele. Logo eu subentendo que no momento em que ele sai do trono e que ele vai para a cama dele, José é maior que ele. Você entendeu isso? Ele só é maior do que José quando está no trono, porque fora do trono José era maior do que ele. O Egito era governado por José. Só no trono, pastor, porque ele diz: eu no trono sou maior do que José. Fora do trono José era maior do que ele, pastora. Fora do trono José era o maioral. Sabe por quê? Porque José acreditou na palavra. José não murmurou, José esperou. Fique de pé, querido.